Oi, gente linda aqui do meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto no qual eu demorei bastante tempo, porque eu precisava viver ele e entender, porque antes eu achava que era muito fácil, era só falar que ia fazer da boca pra fora e não do coração, e eu achava que seria muito fácil. E hoje eu vou falar um pouco sobre perdão. Você que é novo aqui no meu canal, se inscreve, ativa os sininhos das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. E para falar um pouco sobre perdão, eu vou utilizar a passagem em Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 até o 35. É um pouquinho extenso, creio que muitos de vocês já conhecem essa palavra, mas ela é maravilhosa. É o perdão, o servo cruel. Então Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro mesmo já logo disse: até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não existe limite para o perdão. E o número 7 na Bíblia, além de ser o número da perfeição, ele também é o número da continuidade. Ou seja, nós devemos estar dispostos continuamente a perdoar a quem nos feriu e tentarmos nos assemelhar o máximo a Deus. Continuando, e acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Como o servo não tivesse com o que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, o senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. No caso, esse senhor, o servo foi pedir perdão pro senhor dele. E vocês viram que ele ia, é o reino dos céus, como se a gente estivesse indo pedir perdão a Deus por alguma coisa que a gente fez, sabe? E o patrão, muito cheio de compaixão, porque Deus é compaixão, e ele pediu perdão. E a dívida dele foi perdoada. Esse patrão dele perdoou ele e deixou ele ir. E é assim com Deus. Assim que o nosso Deus é com a gente. Ele tem compaixão da gente, misericórdia, e ele nos perdoa a todo instante. Continuando. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida, o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para você? Olha isso, gente. E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Se Deus perdoa a gente, por que a gente não pode perdoar a quem nos feriu, a quem nos fez algo? E nessa palavra tá claro que aquele servo que havia sido perdoado pelo seu patrão, ele foi perdoado. E aí foi só ele achar aquela outra pessoa, o outro lá, que estava devendo ele e tratou ele mal, falando que ele tinha que pagar, e ele simplesmente tenha paciência, espera um pouco. E ele não entendeu. Engraçado que quando ele foi perdoado pelo patrão dele, ele deveria ter essa mesma compaixão
essa mesma misericórdia com aquele irmão dele. E ter paciência, porque o patrão dele também perdoou ele. E é assim a vida com Deus. A gente vai lá, pede perdão pra ele, mas na hora de perdoar alguém que feriu a gente não quer. A gente prefere julgar, falar o que deve ou não deve. A gente não sabe de nada. E eu acho que pra gente viver bem o perdão de Deus, a gente precisa perdoar as pessoas, a quem nos feriu e até mesmo nós mesmos, nos perdoando diante de coisas. Porque às vezes a gente faz alguma coisa que a gente fica se culpando e a culpa só traz outros sentimentos horríveis, é porta para outros sentimentos muito, muito ruins. E pra gente viver bem esse perdão de Deus, a gente precisa estar disposto a perdoar. Enquanto eu fazia meu estudo, porque vocês sabem que eu tenho um caderninho, né? Olha aqui, ele tá meio estourando a câmera. E quando eu fazia o estudo dessa palavra nesse dia, eu parei para olhar a palavra perdoar. E aí eu olhei e separei ela no meio. Perde, até o D, e depois o D, doar. Aí eu falei assim, gente, falou muito forte no meu coração. Perdoar. Perder no sentido de deixar ir os sentimentos de mágoa, ressentimentos, as coisas ruins, sabe, que determinada situação deixou dentro de nós. E o doar, o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa misericórdia. Então, nada mais é do que o perdoar, o perdão, a gente dá o perdão ao outro, perdoar o outro é simplesmente deixar ir aquele ressentimento, aquela raiva, aquela culpa, não somente para com o outro, mas para consigo mesmo. É deixar ir esse ressentimento, essa mágoa, esse sentimento ruim que tá dentro de você. E, por exemplo, alguém fez algo muito ruim para você e você ficou magoado, ressentido, com raiva daquela pessoa. O perdoar, de doar, né? Seria você doar o que há de melhor em você e não retribuir com o mal. Alguém fez um mal pra você e você vai lá e devolve na mesma moeda, com raiva, ai, não vou perdoar, e ela fez isso comigo e ele fez isso comigo, então eu vou pagar na mesma moeda, eu vou fazer aquilo que ele fez comigo pra ele sentir na pele. Não, é o doar-se no sentido de dar o melhor que tem dentro do seu coração pra aquela pessoa que te feriu. Às vezes, gente, outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, ai, perdoar uma pessoa que fez algo pra você, não necessariamente a gente precisa conviver com aquela pessoa que fez algo de ruim pra gente, mas o perdão é pra gente. E é incrível, porque quando a gente deixa ir, quando acontece o perdão é isso, é deixar ir. Você consegue simplesmente ter uma paz maravilhosa no seu coração. E aí eu falei pra essa pessoa, o perdão é pra você. É pra você deixar todo esse sentimento ruim que às vezes te consome por dentro e deixar ele ir, sabe? Eu demorei muito tempo pra falar sobre isso porque eu achava que era muito fácil. Eu achava que era só falar assim, eu perdoei fulano pelo que ele fez. Gente, eu acho que uma das coisas mais difíceis da gente poder se assemelhar a Deus, porque a vida é isso, é a gente tentar ao máximo se assemelhar ao caráter de Deus, de Jesus. Eu acho que Deus quer isso da gente, Ele quer que a gente se assemelhe ao Filho dele, que a gente se assemelhe ao caráter de Jesus. E olha, não é nem um pouco fácil, porque eu lembro que eu falei assim, não, eu perdoei, tô ótima. E aí acontecia uma coisinha que se referia à pessoa e aquilo me trazia uma dor, uma angústia. Às vezes não vinha nem da pessoa, vinha de outras pessoas ao redor que tinham contato. O só da pessoa falar comigo, aquilo já me remetia ao que tinha acontecido. Então aquilo me trazia uma angústia, gente, eu chorava, eu ficava mal, uma angústia, um sentimento de tristeza horrível. E assim, pra gente conseguir liberar o perdão, é um processo, não é da noite pro dia. Eu demorei, eu acho que talvez 6, 7 meses, acho que uns 6 meses pra poder vivenciar e hoje falar isso pra vocês aqui.
porque doeu muito, é um processo muito dolorido. E eu vim fazendo esse processo de cura interior, é uma cura interior, né? É um processo de amorização, é você curar esse sentimento, esse trauma, essa situação ruim que alguém fez ou que você mesmo, você pode ter feito algo a alguém e que tem um sentimento de culpa tão grande dentro de você que você tem dificuldade de liberar perdão até mesmo pra você e pro outro, sabe? Então é um processo de cura e oração, é todos os dias. E esse processo também de amorização, porque só o amor de Deus, gente, só o amor de Deus tem o poder de curar todo e qualquer sentimento, ressentimento, mágoa, raiva, angústia, tudo. Só o amor dele. O amor de Deus, ele é incrível, ele é, como eu já falei pra vocês, é loucura, é sobrenatural. E ele tem esse poder de curar dentro da gente todos esses sentimentos, sabe? Então eu vinha sempre entregando e pedindo a Deus. E tem uma oração também de amorização. Eu tenho um livro aqui em casa também que fala sobre isso. Eu ainda não li ele, mas o Padre Adriano fala muito sobre isso. E eu vinha também de um processo de cura interior. E para você viver esse processo de cura interior, você precisa perdoar e deixar todas as coisas ruins que tem dentro de você e deixar Deus ir moldando e trabalhando o teu caráter e tirando tudo que não é dele de dentro de você. Porque mágoa, ressentimento, tristeza, raiva, não são sentimentos de Deus. Então, assim, foi um processo que eu vim entregando todos os dias em oração. É possível, sim, gente, viver o perdão. E o perdão, ele é para você. Não necessariamente, como eu disse, você perdoando a outra pessoa, você precisa conviver com ela. Tem situações que, óbvio, que você às vezes vai precisar. Às vezes topar com a pessoa, ou é alguém da família, ou você tem convívio e você precisa conviver com a pessoa. Por isso que o perdão é mais pra você do que pro outro. Não é simplesmente você chegar e falar, fulano, eu te perdoo. Não, é pra você. É pra você tirar esse peso do teu coração, da tua alma e deixar ir, sabe? E é incrível, porque quando você deixa ir, você consegue falar com a pessoa, você consegue escutar falarem sobre aquela pessoa e aquilo não te dói mais. Aquilo não te afeta mais como antes afetava, sabe? E eu tive essa experiência própria, por isso que eu só vim hoje contar pra vocês sobre isso. Eu precisava passar por isso pra dizer pra vocês que não é fácil, é difícil, mas é muito possível. E entregar todos os dias pra Deus, gente, em oração. Esse processo de amorização, ele é o seguinte: você vai no seu cantinho, no seu quarto, você se ajoelha ou sentado em qualquer lugar e você vai entrar em oração. Vai memorizar uma imagem de Jesus e vai pedir pra ele te acompanhar até o dia que aconteceu aquela situação que tanto te feriu. Você vai de mão dada com ele, você chama ele pra ir com você. Dói, é ruim, mas é muito possível, gente, porque você vai reviver aquele dia, aquele trauma, só que de mãos dadas com Deus. Ele vai estar ali do seu lado, com Jesus, ele vai estar ali com você. E aquele amor, esse amor todo, porque quando a gente se sente amado por Deus, tudo fica muito mais fácil. E você vai pedir a ele para te ajudar a passar por aquilo ali e a enxergar com os olhos dele, com a ótica dele, aquilo ali que aconteceu. E, gente, é todos os dias. E você vai entregando e vai vivendo esse processo de amorização, porque o amor de Deus, ele tem poder de curar qualquer coisa dentro de você. Então, assim, eu vim nesse processo e, assim, todas as vezes que eu ia viver esse trauma, essa cena, essa situação, porque vem vários sentimentos acompanhando, né, a raiva, o sentimento de comparação, a rejeição, a tristeza. Então, isso vai te consumindo. E quando a gente consegue liberar esse perdão para nós mesmos e para a pessoa, para alguém que te feriu, isso dá uma paz. E como eu já falei e vou repetir de novo, a gente só consegue viver bem o perdão que Deus nos dá quando a gente também perdoa. Porque é muito fácil, todas as vezes que a gente faz alguma coisa de errado, a gente lá, ai meu Deus, me perdoa por isso que eu fiz. E continuar fazendo, e quando alguém vai lá e fere você,
você simplesmente não perdoar, ficar com raiva, querer descontar, pagar na mesma moeda. Não, não é assim. Então, como que você vai viver bem? Como que você vai deixar ir esse sentimento se você não consegue perdoar o outro? Então, assim, do meu coração pra vocês, perdoem. É difícil? É. Pra mim, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis diante desse meu encontro que eu tive com Deus. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis é você perdoar, porque o perdão, ele envolve muito amor e compaixão e misericórdia para com você mesmo e com a outra pessoa. E eu acho que é isso, pra gente poder entrar no reino dos céus, pra gente poder viver bem e, sabe, viver o reino dos céus, é preciso perdoar. Porque você vai se livrar de todo desses sentimentos tóxicos que tem dentro de você, pra você viver bem o perdão de Deus. Porque não é legal ficar alimentando isso, porque isso só vai fazer mal pra você. Não é fácil, não vou dizer pra vocês que vocês vão conseguir fazer isso da noite pro dia, mas é ser persistente, é paciência e persistência. Eu acho que eles andam juntos, o amor, a paciência, eles andam ali um ladinho, um coladinho no outro, né? Então, assim, quando a gente tem amor, a gente tem paciência. Quando a gente tem paciência, a gente tem compaixão. Quando a gente tem compaixão, a gente tem misericórdia. E Deus é assim com a gente. Ele sempre está disposto a nos perdoar. Por isso que ele fala que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 mais, e sempre. Porque a vida é isso. A gente não foi feito para esse mundo, a gente foi feito para o eterno. E para viver bem o eterno, é preciso estar com o coração limpo, livre de todos os sentimentos ruins que não são de Deus. Eu espero que essa palavra tenha ajudado você de alguma forma. Experimentem vivenciar o perdão, porque não tem coisa melhor no mundo do que você estar leve e disposto a perdoar aquela pessoa que tanto te feriu, sabe? Às vezes, não diretamente, às vezes indiretamente você criou algo na sua cabeça diante de alguma coisa que a pessoa possa não ter feito a você. Porque às vezes a gente acha que é só o ataque de frente ali, né? São palavras ditas, somente em quesitos de traição, não só de relacionamentos. A vida em si é um relacionamento. Não só relacionamento entre homem e mulher, mas amizade, família. Então não é só isso. Engloba tudo. Então, assim, é você viver bem os seus relacionamentos. Quando você resolve deixar ir, resolve perdoar, não significa que você precisa voltar a conviver com essa pessoa, mas eu te garanto que você vai se sentir tão leve que com certeza quando você ou escutar falar daquela pessoa ou você ver aquela pessoa, aquilo ali não vai te doer mais, aquele sentimento já vai estar curado. Então você vai deixar ir. Perdoar, perder, deixar ir todos os sentimentos ruins e doar aquilo que você tem de melhor, que é o amor de Deus. Então, eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.